Bom, você vê que quando eu abri aqui a Unity Atributos, né, que eu expliquei as nossas anotações, eu comecei a abrir aqui alguns VOs. Né? O que é um VO? Um VO é um Value Object. Tá? Resumindo, ele serve para nós mapearmos a tabela no banco de dados. Tá? E ele vai servir para eu instanciar objetos Delphi baseados naquela tabela. Tá bom? E se eu tiver um ORM com esses carinhas, com esses objetos, né, eu consigo persistir dados no banco tranquilamente, carregar dados do banco tranquilamente. Perfeito? Então, no VO eu faço isso, eu mapeio a tabela tal como ela é. Né? Por exemplo, a tabela banco. Vamos abrir aqui um SQLog. Vamos acessar aqui o T2T, o banco de dados T2T e RP. E eu vou acessar a tabela banco para você ver a estrutura dessa tabela, tá? É bem simples esse conceito, tá bom? Aqui, ó, tabela banco. Eu tenho aqui o ID, o código, o nome e a URL. Esses são os campos que eu tenho na tabela banco, tá bom? O que é que eu faço então dentro do VO? Dentro do VO, eu crio a classe, né? A classe tBancoVO, veja que é o nome da tabela. O T, que é o T de classe, é padrão do Delphi, e o VO, que é o nosso sufixo padrão para esse tipo de classe, tá? No caso de pessoa underline endereço, aqui eu tenho uma tabela chamada pessoa underline endereço. Aqui, ó, pessoa underline endereço. Como é que eu mapeio ela? Como é que eu chamo ela no banco de dados? De pessoa endereço, tá? Aqui, ó, pessoa endereço. O T é padrão do Delphi para uma classe, VO é o sufixo que nós estamos utilizando para os nossos objetos de valor, tá bom? Daí no comecinho, ó, eu já declaro os campos. Então lá no meu banco, quais são os campos que eu tenho? Na tabela banco. ID, código, nome URL. Então tá aqui, ó. ID, código, nome URL. F é um padrão do Delphi para nós declararmos os fields, os nossos campos. Tá? Então, FD, Fcódigo, Fnome e FURL. Tipo de dado, padrão com que eu estou utilizando aqui. Varchar é string no Delphi, int é integer. Né? Legal. Daí, todo field tem uma property. Costuma ser assim. Né? Property ID relacionado ao field FID. Property código relacionado ao field Fcódigo. Tá? Deixa eu separar as properties aqui para você compreender melhor. Property nome relacionado ao field fnome. Property URL relacionado ao field FURL. Quando eu instanciar esse objeto aqui no Delphi, os campos que eu vou ter acesso, na verdade tem acesso às properties, né? O ID, código, nome, URL, fica mais fácil de eu tratar com esses campos dessa forma aqui no meu objeto, tá? Mas ele sabe que esse carinha aqui se refere ao Fcódigo declarado aqui no meu field, tá bom? Essas anotações aqui em cima vão servir no lado do servidor, lá no T2T ORM, para eu persistir os dados. Persistir e consultar os dados, tá? Ele via RTTI, né, via Reflection, pega esses dados aqui do objeto e consegue persistir e consultar os dados desse objeto. Né? Ele consegue converter esse objeto para uma tupla e gravar no banco. Ele consegue pegar a tupla do banco, converter isso para um objeto Delphi para eu trabalhar com ele na minha aplicação, tá? E ela também serve agora no lado do cliente, né, para formatar o meu cliente dataset. Tá? Então eu tenho um cliente dataset em cada janela e eu formato o meu cliente dataset com base nisso daqui. Tá? Então eu vou lá no fields def do cliente dataset, eu vou colocar um ID, um código, um nome e um URL. Eu vou dizer que o ID é um inteiro. Eu vou dizer que o código é um varchar, uma string, né, no caso. Vou dizer que o nome é um string, vou dizer que a URL é um string, que o código o tamanho dele é 80, que o nome é 450, que a URL é 450. Mais ou menos isso que eu faço ali no meu cliente dataset. Tá bom? E com base nisso, eu também formato a minha grid. Né? Eu vinculo a grid a esse cliente dataset e nas colunas da grid eu coloco esse caption aqui. Ó. Então fica tudo bem certinho no lado do cliente e também dá certo no lado do servidor no nosso ORM com essas anotações aqui. Tá? Então o VO é isso. Eu mapear todas as tabelas do banco de dados para esses objetos de valor, tá? No caso de objetos que têm relacionamentos, né, por exemplo, pessoa, esses campos aqui, ó,
são os campos de pessoa da tabela pessoa normalmente, tá? Mas pessoa tem relacionamentos, né? Ela tem um relacionamento um para um com pessoa física. Então eu coloco aqui, ó, o objeto pessoa física, tá? E ao criar a property, eu aponto para o objeto pessoa física. E aí eu faço uma anotação com t-association, né, que é para o meu ORM saber, né, nesse caso essas anotações de listas aqui servem para o ORM, tá? Para o meu ORM saber, né, que eu estou trabalhando com relacionamento um para um, tá? Quando eu trabalho com tabelas filhas, no caso de mestre detalhe, né, uma pessoa tem vários contatos, vários endereços e vários telefones, aí eu trabalho com o object list. Legal? E aqui embaixo no property, ó, eu aponto para esse object list, né, e ele fica devidamente anotado com um many value association, tá? Esses campos aqui são os campos de vinculação, ok? Então, pessoa com pessoa física, o pessoa física aponta, né, para o ID pessoa, tá? Aqui, pessoa, contato, endereço, telefone, também eles apontam para ID pessoa. Aqui é o relacionamento que eu tenho entre as tabelas, né, que é para o meu ORM ele não se perder, ele conseguir consultar e conseguir persistir esses dados, tá? Perfeito? Então, fica essa compreensão. O Value Object, né, o VO, ele serve para eu mapear as minhas tabelas no banco de dados, tá? Quando nós chegarmos lá no Mormont, você vai ver que nós também vamos usar um objeto de valor, mas para diferenciar do TDOST ORM, né, nós vamos chamar esse carinha de DTO. Né? Mas lá na frente, no próximo treinamento, você vai ver sobre isso aí.